piadas de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um sujeito estava no fundo do boteco triste, arrasado, com um copo de bebida, quando entra um cara revoltado, quebrando tudo, gritando com todo mundo. O cara chega até a mesa do sujeito, pega o copo e bebe a metade da bebida e ainda joga o resto na cara dele. Fala alguma coisa, cachorro! O sujeito responde: hoje é meu dia de azar mesmo. Logo de manhã eu perdi a hora porque acabou a energia e eu tive que descer 15 andares pela escada. Eu fui sair da garagem e o pneu do meu carro estava furado. Perdi meia hora para trocar o pneu, saí com muita pressa e acabei batendo o carro no poste. Cheguei muito atrasado no trabalho, discuti com o meu chefe e fui mandado embora. Por causa disso, cheguei bem mais cedo em casa e peguei minha mulher na cama com um amante. Aí eu já perdi logo a paciência, fui bater no cara e acabei apanhando feio. Fui tomar um banho e levei um puta choque. E para acabar de vez com o meu dia, eu tô aqui, na minha, me preparando para me suicidar. Me chega um idiota e ainda toma todo o meu copo de veneno. Um sujeito trabalhou duro o dia todo, fica suado vestido com seu terno e gravata. Ele estava voltando para casa a pé e vê um caipira deitado numa rede, com um capim no canto da boca, na maior folga. Um sujeito não resiste e diz: o senhor sabia que a preguiça é um dos 7 pecados capitais? O caipira, sem nem se mexer, passa o capim para o outro lado da boca e responde: olha, a inveja também é. A mãe do Joãozinho estava com as amigas na sala de sua casa quando o moleque entra e grita: Mãe, quero mijar! A mãe, muito encabulada, leva o filho para o banheiro e diz: Joãozinho, não é assim que se pede para ir no banheiro, né? Quando você quiser mijar, diga que quer assobiar, tá? No fim de semana, Joãozinho foi para a casa de seus avós e de madrugada ele acordou e falou para o seu avô: Vô, eu quero assobiar! Mas Joãozinho, já é muito tarde. Você vai acordar a sua avó? Mas vovô, eu preciso assobiar! Então tá bom, Joãozinho. Assobia aqui no meu ouvido. 2 amigos haviam se casado e se encontram dentro do supermercado. Começam a conversar e se esquecem do tempo. Depois de um tempão proseando, eles se dão conta que se perderam das esposas e precisavam encontrá-las. Um dos amigos então pergunta: como é a sua esposa? O outro responde: ela é loira, cabelo bem comprido, bumbum saliente, seios grandes, está usando uma mini saia curtíssima com um top justo decotadíssimo. E a sua, como é? Deixa pra lá, vamos procurar a sua. No céu, São Pedro fala: muito bem, pessoal, vamos organizar a entrada aqui em 2 filas. Vocês homens que sempre dominaram suas mulheres, façam fila aqui, à esquerda. Já os homens que sempre foram dominados por suas mulheres, façam fila à direita. Depois de muita bagunça, finalmente todos os homens estavam enfileirados. A fila dos homens dominados por suas mulheres tinha mais de 2 quilômetros, e a fila dos homens que dominavam suas mulheres tinha apenas um fulano. São Pedro então diz: vocês deveriam ter vergonha. Deus criou vocês à sua imagem e vocês se deixaram dominar por suas mulheres? Apenas um de vocês honrou a sua condição masculina e deixou Deus orgulhoso da sua obra. Aprendam com ele. São Pedro se vira para o homem solitário na fila e diz:
Conte para todos estes homens como você fez para ser o único nessa fila. Olha, São Pedro, eu não tenho certeza, mas foi a minha mulher que mandou eu ficar aqui. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Eu tô devendo para tantas pessoas, e também pro banco, que se eu chamar minha mulher de meu bem, o banco me toma. Um sujeito chega no trabalho completamente bêbado. O chefe, então, o chama num canto e lhe dá maior bronca. Ô, Peçanha, assim não dá, né? Você não pode vir trabalhar nesse estado. O senhor está me mandando embora da empresa? Não, não é nada disso. É que você está caindo de bêbado. Ah, mas foi o oculista que mandou, tá? O oculista mandou? Você tá maluco, Peçanha? Foi sim. Quer ver? Ele então tira uma receita toda amarrotada do bolso e diz: olha aí, pode ler o que está escrito debaixo dos garranchos do médico. Pinga 3 vezes por dia. 2 homens estavam escalando uma enorme montanha, até que um despenca e caiu. Como eles tinham um rádio para se comunicarem, o que ficou na montanha chama o que caiu e diz: você está bem, amigo? Quebrou alguma parte do corpo? No que o que caiu responde: eu estou bem, não quebrei nada não. Que bom! Por que você não subiu de volta, então? É porque eu ainda tô caindo. 2 caipiras estavam pescando num rio na beira da estrada. Perto do lugar onde estavam pescando, eles colocaram uma placa na estrada com os dizeres: o fim está próximo, mude de rumo antes que seja tarde. Um motorista que estava passando de carro pelo local gritou para os 2: não me encham a paciência, seus caipiras! Vocês não sabem o que estão falando, que besteira é essa? Pouco tempo depois, os 2 ouviram um barulho muito alto. Um dos amigos falou para o outro: eu estava aqui pensando, ou você não acha que era melhor se a gente só escrevesse ponte quebrada à frente? Canela é o dispositivo do corpo utilizado para encontrar objetos no escuro. Eu não tô brincando. Tava aqui imaginando como deve ser a vida de um cego dentro de casa. Uma mulher convence o marido para irem e assistirem a uma peça de ópera no Teatro Municipal da cidade. Eles então vão, o espetáculo começa e depois de alguns minutos do início, ele sente uma cotovelada. Era sua mulher que diz: Osvaldo, olha que horror! O cara na nossa frente dormiu na poltrona. O marido responde: e você me acordou só para me dizer isso? 2 irmãos caipiras estavam na roça capinando debaixo do sol quente, quando, de repente, na estrada da roça, enguiça um carro muito bonito e desce uma linda mulher. Ela vai até os caipiras e pergunta: os senhores sabem onde tem um hotel por aqui para que eu possa passar a noite? Meu carro enguiçou e eu preciso passar a noite por aqui. Amanhã vou tentar arrumar um mecânico na cidade. Um dos caipiras então diz: olha, moça, nós aqui não tem esse tal de hotel por aqui não. O outro, que era muito esperto, vira-se bem rápido para a mulher e diz: olha, moça, mas não tem problema não. Nós temos uma casinha bem pertinho, é humilde, mas dá para nós 3 dormir. Amanhã a senhora pode consertar o seu carro e ir embora. A mulher, sem muitas opções, aceitou o convite e foi dormir na casa dos caipiras. Um caipira dormiu em um dos quartos, o outro dormiu na sala e a mulher dormiu num outro quarto. De madrugada, a mulher levantou-se e foi até o caipira que dormia na sala e transou com ele. Depois ela foi no outro quarto e transou de novo com outro caipira. No dia seguinte,
Ela foi embora muito agradecida. Passaram-se alguns meses e os dois caipiras lembraram-se da mulher que eles pediu ajuda e disseram um pro outro: Sabe, mano, eu não queria te contar não, mas vou te dizer. Ela transou comigo. É mesmo, mano? Já que você tá falando, comigo também. Inclusive, ela disse pra eu usar essa tarde camisinha pra mim não ficar doente. E você ficou doente, mano? Não fiquei, não. Mas eu vou tirar essa tarde camisinha que já tá me incomodando demais.